Olá, eu sou Iago Lucas Vinícius de Moraes, eu sou psicólogo e esse é o Psicoandrologia, o seu canal de psicologia masculina. Há mais ou menos 2 semanas, contando a partir da data de publicação desse vídeo, foi assassinado na Argentina um homem pela própria esposa e o caso chegou inclusive aí para a polícia, mas não foi registrada a queixa porque os policiais eles tiraram sarro do homem, pedindo para ele deixar de ser marica, afeminado, ou seja lá qual for a tradução que você queira, para o termo que eles usaram. E, portanto, homens não poderiam apanhar de mulher, não deveriam ser capazes de apanhar de mulher. E com isso repercutiu nas mídias sociais a história de que existe preconceito contra o homem, também existe sexismo com o homem. E boa parte da população passou a utilizar a mesma explicação que é usada por autores feministas atualmente. O machismo não é prejudicial apenas à mulher, mas também ao homem. Bom, eu não posso aceitar essa explicação por alguns motivos, mas antes de explicar, eu gostaria de compartilhar uma história com vocês. Robert Cialdini, ele menciona um estudo em que foi verificado se as pessoas deixavam uma outra pular fila, numa fila de xerox, para tirar cópia de folhas. E nesse estudo, o participante, o pesquisador, ele chegava nas pessoas que não sabiam do experimento e falava: desculpa, eu tenho 5 páginas, posso passar na sua frente e usar a máquina de xerox? 60% das pessoas deixavam esse participante, esse pesquisador, passar na frente delas. A princípio isso não faria muito sentido, já que todas elas estão numa fila de xerox, então entende se elas também querem usar a máquina. Mas 60% deixaram ele passar. Vai ver que pela quantidade de folhas, porque ele parece simpático, não sabemos. Porém, depois repetiram o estudo, mudando um pouco a frase. O pesquisador perguntava: desculpa, tenho 5 páginas. Posso usar a máquina porque preciso tirar cópias? Bom, todo mundo está numa fila para tirar cópias. Todo mundo está numa fila para usar uma máquina que tira cópias. Portanto, a explicação que ele deu não é suficiente para justificar deixar ele passar na frente, deixar ele fora fila. Porém, 93% das pessoas deixaram ele passar na frente quando ele deu essa explicação. Ou seja, houve um aumento de 33 pontos percentuais. Embora não faça o menor sentido esse aumento, o que nós poderíamos concluir? Primeiro, de que o ser humano ele é um ser extremamente racional. Então ele está o tempo todo em busca de respostas racionais, de explicações, de justificativas, e isso nos torna mais sugestionáveis à opinião das pessoas, a aceitar pedidos ou explicações, a aceitar pedidos. Quando alguém nos oferece uma explicação, mesmo que essa explicação não faça sentido, mesmo que essa explicação seja totalmente inútil. E na minha opinião é exatamente isso que dizer homens sofrem preconceito por causa do machismo representa. Isso não passa de uma falácia e nós aceitamos porque nós gostamos de explicações e essa é uma explicação. Bom, quais seriam os meus argumentos? Em primeiro lugar está a indefinição da palavra machismo. Não existe uma definição oficial, cada pessoa entende machismo de uma forma completamente diferente. Se nós formos pesquisar a história do machismo, nós vamos encontrar referências de que a origem estaria em Portugal e Espanha, em que o machismo se refere a um ideal dessa sociedade de como deve ser um homem de verdade. Então, os homens eles devem procurar ser corajosos, inteligentes, com capacidade de liderança, devem ser protetores e provedores financeiros de suas famílias. Até aí, nada demais. Não há uma palavra com significado ruim nem com significado bom, ela simplesmente representa um ideal social. O feminismo ele utiliza a palavra machismo, pelo menos na maioria das suas vezes, pelo que eu percebo, como a crença de que homens são superiores às mulheres. Em primeiro lugar, essa frase é meio estranha porque superior em que sentido? Superior em absolutamente tudo? Se o homem é superior em absolutamente tudo que a mulher, isso quer dizer que inclusive de que a sociedade ela faz tudo para o benefício do homem em detrimento da mulher, sem se preocupar com a situação da mulher. Então, a palavra do homem deveria valer sempre mais do que a palavra da mulher. Um homem chegar numa delegacia de polícia
E dizer que a mulher dele seja presa deveria ser suficiente para prender a mulher independente da queixa que ele apresente, independente do motivo. E isso não aconteceu, aconteceu o contrário. O homem foi prejudicado, logo ele não é superior nessa área. Algumas pessoas, algumas vertentes do feminismo, não sei exatamente qual é o nome, parece é a da Judith Butler, parecem usar a palavra machismo como qualquer fala, qualquer frase que implique existir uma diferença entre homens e mulheres. Homem e mulher seriam construções sociais, portanto seriam farsas, seriam ilusões. Não existem homens e mulheres, portanto qualquer pessoa que diga o contrário está sendo machista, algo que eu realmente não entendo o que significa. E por último, que eu uso pessoalmente, é a construção da palavra etimológica. Se você for ver como a palavra machismo e feminismo está construída, machismo significa ideologia masculina, forma de pensar do homem, e feminismo significa forma de pensar da mulher. Se você diz que o machismo é ruim, precisa ser combatido e de que as pessoas precisam se tornar feministas, você está dizendo que a forma de pensar dos homens está errada e que todo mundo precisa pensar como mulher. Isso para mim é preconceito, isso para mim é discriminação, isso para mim é opressão, isso para mim é sexismo. A palavra não é machismo, a palavra certa é sexismo. Aí vocês vão dizer provavelmente, não, o termo feminismo e machismo foi escolhido historicamente para evidenciar a opressão da mulher, ao sofrimento feminino. Ok. Por que a palavra usada para se referir ao sofrimento dos negros é racismo e não branquismo ou europismo? Por que a palavra usada para se referir ao sofrimento dos homossexuais é homofobia e não heterossexismo? A partir do momento em que você se diz que uma forma de preconceito é a forma natural de um determinado grupo pensar, você não está querendo evidenciar o sofrimento de ninguém, você está querendo demonizar, você está querendo passar uma imagem negativa do grupo ao qual você está atribuindo essa forma de pensar. E, portanto, a palavra machismo é sim uma forma de discriminação, de preconceito, de sexismo contra os homens. É uma palavra misândrica. Misandria, para quem não sabe, seria o ódio ao sexo masculino, aos homens. Meu segundo argumento é a redundância do termo. Se machismo significa preconceito, eu não posso dizer que uma pessoa foi vítima de preconceito porque o preconceito existe. Você está apenas constatando o óbvio, é que nem subir para cima. Logo, a palavra machismo não pode ser... Ao dizer que uma pessoa ela foi vítima de preconceito por causa da existência do machismo, eu estaria dizendo que o machismo ele é causa de si mesmo. E até onde eu sei, toda causa precisa existir antes da sua consequência. Ela não pode ser causa de si mesma. O que poderia ser causa de si mesma? Talvez a vida, o universo, Deus ou alguma coisa que entre na mesma categoria. Se o machismo está na mesma categoria dessas três palavras, então eu entendo que o feminismo ele não tem a menor possibilidade de combater o machismo. O machismo é simplesmente a ordem natural e imutável das coisas, e é isso aí. Queiram vocês ou não, seremos machistas para sempre. É assim desde o início dos tempos e será assim até o fim dos tempos. Em terceiro lugar, vem a explicação dada por R.W. Conan na década de 90, de que os pontos negativos do machismo, pontos negativos não, o lado ruim dos homens, sofrimento masculino, que eu evidenciei no meu vídeo Porque Precisamos de uma Psicologia dos Homens, é simplesmente o preço que os homens devem pagar pelo privilégio. Então, homens são 95% da população carcerária, é o preço que os homens devem pagar por estar no poder, por terem o privilégio de poderem usar da violência. Isso para mim não faz o menor sentido. Em primeiro lugar, porque privilégio, até onde eu sei, não pode ter uma consequência negativa. Se ele tem uma consequência negativa, se existe um ônus, então ele não é um privilégio. Em segundo lugar, porque ele é aplicável também às mulheres. Eu poderia dizer que a dependência financeira das mulheres no passado, ou elas não poderem votar, seria o preço que elas deveriam pagar pelo privilégio de serem sustentadas financeiramente, de não irem para a guerra ou por qualquer outro motivo que vocês possam
qualquer outra diferença que havia entre homens e mulheres, ou que ainda há. Em terceiro motivo, porque, na verdade relacionado ao primeiro, eu não conheço nenhum outro grupo que tenha privilégio, que estivesse no poder e tivesse tantas consequências negativas. Quando o nazismo perseguiu os judeus, mais de 90% da população carcerária era nazista, 80% dos moradores de rua era nazista, nazistas se suicidavam de 4 vezes mais do que judeus. O mesmo é válido para qualquer outro grupo de opressores. Vamos pensar na Igreja Católica durante a Idade Média. A grande maioria dos presos suicidas, moradores de rua, eram o clero, eram os cristãos, ou eram de religiões que estavam sendo perseguidas, no caso em que realmente haviam religiões sendo perseguidas, e haviam regiões que eram completamente cristãs. Ou quando os europeus colonizaram as Américas e escravizaram índios e africanos. Quem era a maioria da população carcerária? Quem era a maioria da população de rua? Quem era a maioria dos suicidas? Quem morria mais cedo? Tenho certeza que se vocês forem pesquisar, nenhuma delas, os opressores eram os mais prejudicados. E o meu quarto e último argumento: machismo, assim como a grande maioria dos ismos e fobias que estão na moda, seja racismo, capitalismo, homofobia, sei lá eu mais o que, cristianismo, ateísmo e por aí vai, elas não são palavras que realmente possuem significado, elas são apenas nomes dados para algumas coisas. E geralmente as pessoas dizem serem consequência desse mesmo ismo. Então, como eu já falei, machismo é simplesmente o nome que eu dou para o preconceito. Então eu digo que machismo causa preconceito, quando na verdade eu estou dizendo algo redundante. Troquem machismo por capitalismo, troquem machismo por racismo, troquem machismo por homofobia, e o sentido da frase não muda. Aquilo que você pensava antes, você continua pensando agora. A única coisa que mudou é o grupo para o qual você está transferindo a culpa. Numa forma você disse a culpa é dos homens, na outra você disse a culpa é dos brancos, na outra você disse a culpa é do capitalismo, dos burgueses. Mas em nenhuma você realmente tem uma compreensão de qual é a causa do fenômeno. Você pode pensar em formas de impedir, de consertar o problema. Eu vou parar por aqui. Se você tem algum outro argumento, deixe nos comentários. Se você acha que eu deixei passar alguma coisa, deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Acompanhe o meu trabalho, veja os outros vídeos e muito obrigado.